paz, tudo bom? Alegria poder estar aqui de novo, nessa família. Agora não tem como pegar no pé do Paulo, porque o Paulo pode ficar aqui, a noite mulher. Então já era. Quem que teve aqui a primeira vez que eu vi? Levanta a mão, ó glória. Que bom. Quem é que São José ensinou para ele levantar a mão? Eita glória. Quem é aquela aí, gente? Que delícia. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Já peço desculpa um pouquinho atrás. Eu estou até agora impactada com a adrenalina que a gente viveu. E eu vi o caminho inteiro planejando, que a primeira vez que a gente veio, a gente já se perdeu e foi parar numa estrada de chão. A primeira vez. Aí eu falei, não, vamos estar em 3 missionárias, né? Com a glória de Deus. Olha, moça, tá aqui. Com a glória de Deus. E eu pensei, misericórdia, espero que a gente não consiga passar nessa estrada de chão. Aí mandei mensagem pro Paulo, o Paulo falou, vai até o SESI. Vamos até o SESI. Chegou até o SESI, o GPS levou a gente para onde? A estrada de chão, ó. Aí quando começou, não tinha luz, gente. Eu falei, 3 mulheres dentro do carro. Falei, agora que São Miguel vai trabalhar. Vamos botar esses anjos para trabalhar. E comecei a chamar São Miguel, São Rafael, tudo quanto é anjo, minha filha de Deus. E ó, vou falar, nós chegamos aqui, não passava nem Wi-Fi. Na hora que chegou aqui, a gente começou a rir, mas era um rio de desespero, porque não tem ouça, nós chegamos para a glória de Deus. E no meio do caminho eu falei, né? Parecia que tudo que eu estava falando estava acontecendo, né? Deus falou, cala a boca, literalmente. Porque eu falei, só falta aparecer um motoqueiro, e a 2. Primeira pessoa que a gente viu, motoqueiro com 2 capacetes. E eu já tive uma situação que eu passei com a minha família, onde nós sofremos uma tentativa de assalto com um motoqueiro no meio de uma estrada nada a ver, assim. Eu falei, tudo que eu estou precisando, não, Glória. Mas foi tudo bem, o motoqueiro passou, aí eu entendi que era para eu calar a boca e rezar. Entendeu? E aí entendi que Deus quer falar com a gente. Tem muita gente que fala demais. E aí eu fico rodando praga para dentro de casa. E Deus começou a falar, é isso aí, as mulheres. A gente abre a boca, mas ao invés de abençoar, a gente fala essa praga de marido. Esse filho que dá trabalho. Ele é desse. Quanto mais a gente fala o problema, mais o problema cresce. É óbvio. E essa noite nós estamos em mulheres. Aqui nós podemos ser nós. Vocês estão entendendo? A diferença, por que eu trabalho, eu amo trabalhar com mulheres. Algumas já estiveram na nossa casa de missão, já estiveram na noite de mulheres extraordinárias que a gente faz em São José, na nossa noite. Vocês podem se assentar? E todas as vezes que a gente está com mulheres, é muito bom. Por quê? Porque a gente se entende. É, mãe? Eu queria começar a entender porque tem um buraco no meio da sala aqui. Sei que tem um monte de mulher exprimida lá atrás. Eu ainda não morro, só nas horas vagas. Então quem estiver atrás, pode chegar na frente. Eu gosto de ver vocês, eu gosto de olhar no olho. Vocês já são de casa, faz favor, pode vir pra cá. Isso, que ó, tem um lugar aqui, tem 2 lugares aqui na frente. Obrigada, Carlinhos. Amém. Gente, hoje Jesus, Ele quer falar conosco. E mais confirmação que eu cheguei aqui e a minha irmã querida, maravilhosa, da pele cheia de botox, porque não é possível ter uma pele tão linda assim, botox. Isso é a contradição de alguém que não usa maquiagem, que uma ruga com sei lá quantos milhões de filhos, uma fundador de família, tem um problema. Essa mulher não precisa mais esquisita. Eu entendo o que é Kairos, é o tempo de Deus, entendeu? Ela não anda segundo o cronológico. Por isso que a pele do ser humano é de mas tirando minha faixinha de inclinação e ódio. Voltando, Jesus quer falar conosco, que a senhora estava ministrando sobre vocês. E realmente foi confirmação de tudo aquilo que Deus queria falar. Hoje, eu não sei quem aqui participa da live do Exército do Equilíbrio, mas hoje eu partilhei uma experiência que eu tive ontem. Ontem, esse final de semana, na verdade, era para eu estar na Canção Nova, mas eu passei mal. A gente era para estar num evento chamado Secreto, que é um congresso de adoração e cura. E acabou que eu não consegui estar. E foi algo muito difícil para mim. Por quê? Porque Deus exercitou em mim o dizer não. Eu não sei se você se compadece, mas como é difícil para a mulherada dizer não.
Pois é. E eu posso dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu estava passando mal, mas também eu estava cansada, eu estava exausta. Eu estava num momento onde eu precisava viver tempo de casa, tempo de família, tempo de estar na minha casa e viver algo chamado ordem, que é coisa que mulher detesta. A gente gosta das coisas arrumadas, mas nós não somos ordenados. Você sabe por que você tem tanta sina de ver a sua casa arrumada? Porque dentro de você tem uma bagunça. Então te conforta olhar para a tua casa arrumada. Aí você olha para a tua casa está limpa, arrumada, as coisas estão no lugar. Por quê? Porque dentro de você custa arrumar. Dentro de nós é difícil a gente parar para colocar ordem. Fala essa palavra, ordem. Não estou falando de organização, estou falando de ordem. E Deus é um Deus de ordem. O que significa ser um Deus de ordem? Olha para a natureza que você vai entender. As árvores, elas são ordenadas. As folhagens são ordenadas. Os animais são ordenados. Toda a fotossíntese é ordenada. Tudo que você contempla na natureza está. Então por que a gente está bagunçado? Bagunçado emocionalmente, bagunçado espiritualmente, bagunçado fisiologicamente. E aí o que aconteceu comigo esse final de semana? Deus falou assim para mim: filha, você não prega para as pessoas, você não é psicóloga, você não gosta das coisas tudo ordenadas, você fala muito de ordem emocional, você fala muito de ordem de amor próprio, autoestima, tudo isso. Então agora eu quero ver você viver na terra. E presta atenção, gente, não era um congresso qualquer. Não era só porque era na canção, não era isso. Era de amigos meus, pessoas adoradores e fundadores e empregadores que eram amigos, pessoas da minha intimidade, pessoas que conhecem. Então você ia ao encontro só, você ia ao encontro dos amigos, entende? Era um lugar que eu queria estar, mas ao mesmo tempo Deus falou: peraí, nem todo lugar que você quer estar é para você estar. Nem toda motivação, por mais maravilhosa que ela seja, ela é para você. A intenção era boa? Muito boa, evangelizar as pessoas, ir lá cantar, pregar, não é? Um evento maravilhoso, católico, adoração, santos anos, é ou não é? Mas não era a motivação do céu. Então o que acontece? Às vezes nós temos a melhor motivação dentro de nós, mas se não é a motivação de Deus para nós, vai nos cansar, vai nos deixar exausta, vai deixar a gente cansada, esgotada, estressada. Aí o que a gente começa a acontecer conosco? Nós começamos a nos transformar em mandatárias ao invés de mães. Tem muita mãe que acha que é mandatária do filho e não mãe. Maternidade não tem a ver com mandamento. Maternidade tem a ver com direção. O seu papel na vida do seu filho é ser orientação e direção. E você sabia que nem como fala? É com exemplo, é com testemunho. E mesmo assim, corre o risco de você testemunhar, orientar e seu filho ainda não seguir a direção. Então, qual que é o papel da mulher, da mãe? Estou falando para as mães aqui em específico. É ser orientação e direção, é caminho, é ser luz para iluminar. E o filho olhar você e falar: opa, minha mãe é ordenada. Minha mãe sabe a hora de gritar. E não existe hora para gritar. Viu? Olha o sorriso da morte. Com certeza sorriu. Eu falei, mas não existe hora. Ou seja, a minha mãe é equilibrada. Ela sabe que quando ela chama a minha atenção, ela chama a atenção na educação, no carinho. E tem uma coisa que nós nos perdemos na nossa geração. Quem é da minha geração? Gente, eu tenho 35 anos. Não parece? Tem maquiagem. Mas, acredite, tem 35 anos. E na minha época, quando eu era menor, a minha mãe e meu pai não gastavam palavras. Sabe o que minha mãe e meu pai gastavam? Olhar. Eu tinha medo do olhar do meu pai. Eu tinha medo do olhar do meu pai. E aí, tem a geração atual, que é a geração mimimi, que não pode sofrer, que não pode bater, que não pode brincar, que não pode. É direito, não sei o quê. Você reparou que nossa geração é só a geração do direito? Dever ninguém tem. A gente só tem direito. Se você olhar nos estatutos lá constitucionais, lá dos direitos humanos, todo mundo tem direito, mas ninguém tem dever. Na minha geração, a gente tinha mais dever que direito. Você quer prova? O chinelo do meu pai mostrava para mim do que eu tinha direito. Eu não precisava me bater, não. Levantava, eu na hora. Porque
que você acha que em Deus eu faço alcance o tempo? É agora. É agora. É, meninas, ou não é? Não tem esse negócio de deixar para depois. Por quê? Porque depois a Deus pertence. O que eu tenho é o presente. E aí, se você, mãe, briga com o filho, quem é que está se sentindo culpado? Você. Só que hoje eu vou te mostrar a nossa realidade. Por que nós estamos depressivas, ansiosas? Estamos nos transformando num país com o maior número de consumo de medicamentos ansiolíticos no mundo. O Brasil está em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. Aí hoje eu fiz questão de dar uma sonhadinha lá no CRT para ver aonde nós estamos no ranking de medicamento. Gente, nós estamos chegando no topo. Olha que chique. É péssimo, ridículo. Por quê? Porque nós somos o país mais cristão do mundo. E está tudo contrário. Se eu acredito em Cristo, se eu confio em Cristo, se eu tenho Nossa Senhora do Equilíbrio como minha mãe, aonde está o meu equilíbrio? Nas coisas que eu toco, nos meus sentimentos, nas minhas emoções que estão desordenadas. Se eu perguntar para você, mãe, qual é a palavra que te resume, eu tenho certeza que a sua resposta, você nem precisa te conhecer. E você nem precisa entrar no meu consultório, você nem precisa fazer mentoria comigo, que eu falo para você. Sabe qual é a palavra que mais te desorienta? É uma palavra chamada medo. Eu estou errado? Eu estou errado? Por quê? Porque não tem medo de tudo. A gente tem medo de brigar com o filho ficar chateado com nós. A gente tem medo de brigar com o filho suicidar e começar a se enforcar, se automutilar. Aí a gente tem medo de brigar com o marido vir lá atrair. A gente tem medo. Sabe o que é o medo, gente? Você sabe o que resume o medo? É a falta de amor. O contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é o amor. Já você está tirando isso, Guilherme, da palavra de Deus. O amor lança fora todo. O amor lança fora todo. Medo. O amor lança fora todo. Medo. Então preste atenção. Nós vamos ler uma passagem que está lá em Lucas 15, 11. Eu vou ler primeiro a passagem toda, que todo mundo já conhece, mas eu quero ler para que você medite, para que isso entre no teu coração, no teu consciente. Porque essa passagem ela já existe para você. Você já ouviu a história do filho pródigo? Já ouviu? Várias vezes. Estou mentindo? Não. Então, só que uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu viver. Então, o que eu desejo para você nessa noite? Que você traga para a tua consciência essa palavra. Tire do piloto automático. Se você está com o celular, desliga essa porcaria. Desliga. Não é deixar o silencioso, é desligar. É o seu momento. É o seu momento com Deus. É a sua hora com o Altíssimo. E deixa eu te dizer, você não tem garantia se você vai sair daqui viva. Então não se preocupe com o teu marido não, tá? E nem com teus filhos também. Ele que estava na salinha, estava dançando, eu estava dançando. Esse estava lá, se divertindo, pode ficar tranquilo. E se não está aqui, pode ficar tranquilo, Nossa Senhora estava cuidando. Porque não é eu que estou dando essa garantia. A palavra de Deus que diz: cuida dos meus, eu cuidarei dos seus. Cuida das minhas coisas, dos casos que envolvem, tudo será que você dá. Então, se você crê, a primeira coisa que nós vamos exercitar aqui é fé. Porque a gente não vive por sentimentalismo, tá? Ai, meu dodóizinho, com preocupação, a gente vive por fé. Ou eu acredito ou eu acredito. Você é cristão, filho. Todo cristão que tem um coitado aqui no igual do brasileiro, eu vou deixar uma palavra cristã. Eu sou cristã, tá? Respeita você, eu vou falar cristã. Tá bom? Então, assim, se vocês, cristãos, dizem, se denominam cristãos, fé é o que falta na tua vida. E ponto. Não é o que você sente. Fé não tem a ver com sentimento. Fé tem a ver com convicção. Acredito? Ponto. Não acredito? Ponto. É um direito seu também não acreditar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui, é porque você saiu da tua casa porque você acredita. É ou não é? Você crê? Sim. Então traga para a tua consciência essa palavra. Eu vou ler diretão, depois a gente explica. A palavra está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim: disse também, um homem tinha 2 filhos. O homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles tudo. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais para um país muito distante. Isso é muito importante.
dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. O que é dissolutamente? Vivendo na liberdade total, vivendo tudo que tinha direito. Então ele pegou a herança, o que ele fez com a herança? Ele gastou absurdamente. Dissolutamente é como se estivesse dissolvendo. Dissoluto vem de dissolução. Então ele pegou o dinheiro e ele dissolveu com coisas momentâneas, sentimentos imediatos, prazeres do agora. Então presta atenção. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região, aquele país, uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si. Eu quero que você observe isso. Entrou então em si. Parou e ele entrou em si. Então a resposta estava onde? Estava na fome? A resposta estava onde? Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu estou aqui a morrer de fome. Eu vou me levantar e eu irei a meu pai e vou lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se daí, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, muito longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-lhe depressa a melhor veste, vesti-la, põe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho mais gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E assim começaram a festa. Continuando. O filho mais velho, o filho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou o servo e perguntou-lhe: O que está acontecendo? E ele lhe explicou: Seu irmão voltou, e o teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolarizou-se. Aqui a tradução da Ave Maria disse encolerizou-se, mas tem outras traduções que diz irou-se. Você percebe que na Ave Maria diz encolerizou-se. O que vem encolerizou-se? O que significa isso? Vem de coleira. Ele colocou uma coleira emocional. Ele não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem, e nunca me deste um capítulo sequer para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens como meretrizes, logo lhe mandaste matar o novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos uma festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Estas são palavras de salvação. Glória a Deus. Essa história você já conhece. Filho mais novo pede a herança antes do tempo, crava uma faca no peito do pai, dizendo para o pai que estava morto. E realmente o pai, para aquele jovem, ele estava morto. E não era morto fisicamente, morto emocionalmente. E muitas vezes nós somos assim. Nós somos o filho mais novo, que matamos as pessoas dentro de nós. Às vezes nós matamos por pirraça. Às vezes nós matamos as pessoas por raiva, por rancor, por mágoa. Por quê? Porque afinal eu estou certo das minhas convicções. Afinal eu quero esbanjar, eu não quero ser escravo dessa situação. Afinal eu não
emocional. E eu vou te provar. Vamos lá. Como assim prisão emocional? Ele gastou tudo. Ele procurou isso com as próprias mãos. Não. Quando uma pessoa, ela não resolve os seus problemas, mas ela resolve de que maneira? Quero tudo, vou embora, dá-me o que é meu, fujo da situação e vou para a próxima. Quando você não resolve o relacionamento que você terminou e você vai para o próximo, sabe o que você vai comer no próximo? Lavagem. Por quê? Porque se você não resolve os entulhos emocionais que estão dentro de você, você vai jogar entulho no outro. Ou então, pior, você vai ser lugar de entulho dos outros. Porque não tem como você querer viver nova história sem tirar a história velha dentro de você. E aquele filho mais novo, o que ele queria? Ele queria ficar longe do pai, porque com certeza o pai era um pai correto, era um pai justo. E a justiça, ela requer o quê? Você sabe o que é justiça, filho? Você sabe o que é justiça? Justiça não é se eu estou certa, eu mereço, eu tenho direito. Não, justiça não é nada disso. Justiça é, se eu prometi, eu tenho que cumprir. Justiça é palavra. Justiça é compromisso, responsabilidade. Então, automaticamente, aquele pai era um pai justo. E quando a gente se depara com pessoas justas, às vezes a gente não sabe lidar. Por quê? Porque a gente tem que entrar, a gente não quer obedecer. E às vezes, eu não estou falando para você obedecer teu marido, teu pai, tua mãe, teu vizinho. Não é isso, não. Eu estou falando para você obedecer o pai que é justo. O que é o pai justo? E às vezes ele vai pedir para você certas situações que você vai ter que renunciar à sua liberdade. Você vai ter que renunciar ao seu achismo, o seu quererismo. Nem sei se existe essa palavra, eu não estou inventando. Ou seja, eu quero. Que as mulheres pirracentas que a gente está se tornando cada dia mais. Por quê? Porque eu quero briga de braço com o marido. Eu quero briga de braço com os homens. Porque mulher tem direito. Mulher tem direito, não, minha filha. Todo ser humano tem direito. Não é só a mulher que tem direito. E sabe o que acontece? Do mesmo jeito que a gente tem direito, a gente também tem dever. E o nosso dever a gente não quer cumprir, a gente quer disputar espaço com o outro. E é isso que aconteceu com o filho mais jovem. Ele achou e falou, não, peraí, esse trem tá errado, eu tenho direito à herança. Eu vou lá. Mas pelo menos ele foi sincero. Ele chegou pro pai e falou, não, tudo que você tem aí, vambora, eu cortei laço pro senhor, não quero mais não, valeu, obrigado. Tava tudo errado. Emocionalmente tava errado. Mas pelo menos ele foi descarado. Ele foi honesto. Ele foi lá, pegou tudo e foi viver a vida dele. Aí a gente pensa, nossa, mas tá errado. Primeiro ele desonrou o pai. Depois ele foi gastar. Ou seja, ele desonrou. E o princípio da honra, isso aqui é mandamento, é premissa, você sabia disso? Porque o único mandamento da lei de Deus que te dá uma promessa é honrar o pai e mãe. Ele descumpriu uma premissa, ele só sofreu consequência. Deixa eu te dar uma dica, filho. Deixa eu te dar uma dica assim, sagrada para a tua vida. Deus vai sempre perdoar seus pecados, viu? Sempre. Não é bom saber disso? Mas as consequências ainda são suas. Deus não vai limpar as consequências dos teus erros. Ele perdoa os teus pecados, mas as consequências são necessárias. Por quê? Porque a lição não é só um arrependimento. A lição é viver o arrependimento. Porque tem muita gente que se arrepende. Jesus perdoa, me arrependi. Aí na hora que chega a consequência, começa a brigar de novo com Deus. Não, meu filho, é só uma consequência da escolha errada que você foi lá buscar. E Deus não vai tomar consequência, sabe por quê? Lembra de uma passagem onde Jesus falava assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus? O que ele estava dizendo? As coisas da terra se resolvem na terra, as coisas do céu se resolvem comigo. Mas as consequências, filha, é nossa. Nós vamos pagar. Por isso que eu sempre digo, aqui na terra se paga, aqui se paga. Talvez você não vai ver, mas infelizmente as consequências das nossas atitudes sempre voltam. Exemplo, esse filho desonrou, ele foi desonrado. E aí no princípio da desonra, ele lembrou, peraí, eu tenho pai. E aí ele voltou. Nisso ele voltou, o que o pai fez? O pai fez uma? E o que o pai resolveu matar? Ele matou um novilho, mas o que significava? Você sabe o que significa isso? Naquela época, quando o pai ele queimava o novilho gordo, ele estava devolvendo ao filho o direito à herança. Você sabe o que significa matar o novilho gordo? Sabe o que Jesus fez? Jesus matou um cordeiro para dizer para você que ainda você tem herança do céu.
tem o princípio da desonra, desonrado é. E aí, o que nós precisamos ter? Maturidade emocional. Mas nós não queremos. A gente quer o que? Bateu, levou! Não é? A gente, eu não suporto, eu tô aguentando. Minha filha, você é mulher equilibrada. Você é filha de Maria, ó. Essa mulher aqui, ó. Entrou em si, entra em si. Ei! Se arruma. Volta. Olha pra dentro de você. Olha, uma senhora do equilíbrio, por isso que eu amo essa mulher. Todos os dias ela me ensina quando eu tô dando, pronta pra dar meus pitinhos. Eu olho pra ela e falo. Eu volto. Mas eu entro em mim e falo assim, você é tão ruim quanto, cala a boca. Tu não te conhece. É assim. E aí o que acontece conosco? Mas a gente não gosta, a gente é reativa. Nós somos reativas. Nós estamos à flor da pele. Deixa eu falar um negócio pra você, querida. Se você tá cagando, descansa, mas não mata os outros não. Ninguém tem culpa do seu cansaço. Descansa. Adriana, como eu descanso? Minha casa é um caos. Não, meu amor. O descanso não é dormir. Sabe o que é descanso? Descanso é ordem. Começa a colocar as coisas em ordem dentro de você, que você vai ver que você vai descansar. Toda exaustão emocional, a base dela está na desordem. Toda leoa que se pegou. Leoa defende. A gente quer matar, deseja a morte. Vai falar que você não deseja tudo morrer de vez em quando. Ah, pode falar assim. É matar esse sujeito. Vai falar que você não tá falando. Ah, o sorrisinho da morte. E Deus também vem, Deus entende, viu? O que Deus não entende, sabe o que Deus não entende? É o filho que fica dentro de casa, fazendo de bonzinho, fazendo de santinho, que tá tudo bem, vou na igreja. Ah, eu vou na igreja todo dia. Vou aqui na Carol, rezo, vou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, vou todo dia na igreja. Na hora que eu preciso viver o que eu tô vivendo aqui. Ah, eu não quero meu filho gordo com esse marido enjoado. Eu não vou fazer festa pra esse menino tentar que eu tenho. Misericórdia! Eu esqueço tudo que eu escutei lá na noite da mulher. Aí eu fico brava que o filho mais novo está chegando. E eu estou falando que o filho mais novo é quem? Nós somos os dois. Nós somos aquele que fica em casa, que quando Deus dá o direito da herança, aquele que errou também, a gente fica bravo. A gente questiona a Deus. Senhor, eu estou aqui rezando, eu estou rezando meu marido, minha vizinha acabou de entrar na igreja, que é sua, e olha que ele é bonzinho, meu marido arranca. Acabou de rezar. Vai lá comer um capim, então, você tem que levar um negócio. Capim verde é capim novinho. Deixa o mundo ter. Precisa de folga, cuidado, no filho gordo. Mas a gente, deixa eu falar, o filho mais novo, ele errou muito, ele desonrou. Mas a pior desonra é daquele que fica dentro, falando mal, criticando, irritado, mas não faz nada também para mudar. Não faz nada para melhorar e só critica quem tem a coragem de sair da casinha e viver. Porque tudo do filho mais novo era também sair da casinha. Só que é tão covarde, é tão vergonhoso, que é tanto agradar as pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim? Né? Hoje, que aí eu prefiro ficar aqui dentro. O que acontece? Eu fico aqui dentro, apodrecendo todo momento. Ei, filha, seja como um servo. Sabe quem que eu mais amo? Esse servo que dá notícia. O servo que dá notícia, ele fala com tanta alegria: o seu irmão voltou. Por quê? Porque o servo não estava nem aí. Se ele estava ganhando ou perdendo herança, ele só queria estar com a festa. O servo é aquele que entende o seu lugar, que tem a humildade de reconhecer e comemora as alegrias. E quando está triste, chora junto, mas não deixa de ser. O servo ele é fiel no serviço. Todo mundo fala dos filhos, mas ninguém leva no coitado do servo. Presta atenção, eu quero que você entenda. Olha isso aqui. Ele então, olha aqui, não para levar o carro, chamou o servo e perguntou. Ele explicou: voltou o teu irmão. E o teu
Nós mesmos. Nós que falamos, se eu não fizer, ninguém. Se eu não limpar, ninguém. Deixa uma semana sem lavar a louça, cheia de barato, de vaca, de bicho. Você vai ver se ninguém se levanta para lavar aquela louça. Faça isso. Mas aí você fala, se eu ver você, eu morro. Então não vai ver, vai cuidar de você. Vai servir o Pai. Ocupa o seu tempo com uma agenda sua. Quanto tempo você tem para você? Você tem tempo pro seu filho. Você tem tempo pro seu marido. Você tem tempo pro namoradinho. Você tem tempo para ficar no Instagram, lá no Tinder, sei lá, tentando arrumar um boy. Imagina. Você tem tempo pra tudo. Arruma foto, bota a cara de um, corpinho do outro, peitão da outra, e faz aqueles beijos redondo e taca no Tinder. Eu agora arrumo lá. E aí naquela cara de pau dizer, sou cristã. Você não é cristã, não é cristã. Você é hipócrita, mentirosa. Aí a pessoa chega lá e vê um outro truquista na frente dele. Por quê? Porque a gente não tem a coragem de ser quem nós somos. E, gente, deixa eu te dizer uma coisa, filha. Filho, vamos lá mesmo. A gente precisa ter a coragem de viver a nossa identidade. Nós estamos tão exaustos, nós estamos vivendo a geração inimiga. Por quê? Porque nós estamos desestabilizados, nós estamos à flor da pele, porque estamos posicionados no lugar errado. Estamos agindo como homens e fazendo homens agirem como mariquinhas, como folgados. Por quê? Outro dia eu postei uma história lá, nossa, eu recebi um monte de chacotada. Viu também? Adoro chacotada. Que eu falei que a gente está virando um monte de Maria macho mesmo. E os homens rambados de folgados. Falei! E não é mentira! Não é mentira, por quê? Porque a mulher, ela quer ser quê? Ela quer pegar a mala do carro, ela quer abrir a porta pro homem, ela quer dirigir pro homem, vou mostrar que ela. E o que eu acho bom? Ele está dando som em vocês. Quando eles chegam na roda e dizem assim, quem manda lá em casa é a mulher. Aí você incha. Gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Ou seja, você tem orgulho de ser mandona, orgulho de ser mandatária, e Deus está falando para você, ei, o nosso papel é de servo do Pai. Você não vai fazer daquilo do teu marido, você não vai ser feminina porque rego pelos outros, não. Eu tenho que ser feminina, não é porque eu tô solteira, viu gente, só para postar aqui pela internet. Mas eu não sou feminina só porque eu tô solteira. Eu tô caçando. Não, eu tenho que ser feminina porque eu preciso reafirmar em minha identidade que Deus depositou em mim. E o que Deus depositou em mim é perfeito. Quando Deus me abençoar com o meu José, Tobias, sei lá o que vai ser, chega você não. Sai fora. Ele vai ter que encontrar o quê? Uma mulher mandona? Não, ele vai ter que encontrar em mim uma mulher. Uma mulher que é sensível, que chora, que pede ajuda. Mas nós estamos na fase que mulher não pede ajuda. Nós estamos na fase que nós não vamos chorar em casa. Porque se eu choro, eu desestabilizo. Deixa de estabilizar. Quem sabe é isso que está precisando. O homem entender que ele precisa ser estrutura. A sua ansiedade é por quê? Porque você quer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. E às vezes Deus vai te instruir para construir algo novo. Às vezes Deus vai fazer sua cozinha encher de barata para o seu marido comer uns rabinhos de barata e tomar vergonha na cara e te ajudar. Vai deixar. Às vezes ele vai acordar e não vai ver a roupa dele limpinha lá, passadinha. Por quê? Por quê? Para que ele entenda que ali você é servo, é auxiliadora, sim, mas você não está ali somente para fazer todas as vontades dele. Não, você está ali para fazer o seu papel. Qual é o papel da mulher? Gerar vida. E sabe como você gera vida na sua casa? Levando beleza. Por isso que você é linda. O homem não tem um, Deus com todo respeito. O violão que nós temos, isso é só seu. Olha o corpo do homem, você vê como é que é quadrado. Tô falando mentira?
A gente tem a cintura, a gente tem o violão. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos belas e isso nos faz parecer mais com Ele. E a tua beleza não é só no corpinho silhueta que esse mundo está pregando, não, com os beijos, tudo cheio de barriga, isso não. Eu posso dizer, isso pode até atrair, mas tudo que é artificial leva tempo, tudo que é superficial tem tempo de validade. Eu posso dizer para vocês uma experiência que eu vivi. Quando eu tive um problema do aneurisma, eu parei de cantar, eu parei de pregar, eu fiquei 5 anos em deserto. Me afastei não da igreja, me afastei da exposição. Não ia mais em encontros, não ia mais pregação. Por quê? Porque eu queria viver meu momento de cura. Sabe onde Deus me colocou? Como eu sou naturalmente em mim, eu tenho essa questão de empreendedorismo, eu sempre quis empreender. E aí eu criei uma empresa, não vou falar o nome, mas ficou bem conhecida, de maquiagem, penteado para noiva, estética, biomedicina e tal. Eu fiz especialização. Gente, era todo dia. A mulherada mal amada, mulheres lindas, maravilhosas. Eu fazia reparação cirúrgica de mulheres que tinham feito abdominoplastia. Tinha colocado o peito, viajava horas, ia para o Paraguai e botava o peito e peitava todo. Um maior que o outro. Gente, então, na hora não dá de rir, mas era muito triste de ver o que a pessoa se sujeita. Por conta de quê? Por conta de um vazio existencial dentro dela, que não consegue entender que a natureza dela é que vai firmar e não atrair. O seu papel não é ser atração, o seu papel é ser auxiliadora. E o que é ser auxiliadora? Auxiliadora é profundidade. Não tem como eu ser um auxiliador superficial. Você está entendendo? O nosso papel é gestar vida, alegria, beleza. E a tua beleza é natural. Eu vi aquelas mulheres que acabaram de fazer cirurgia, estava perfeita. Beleza, lindo. Daqui a pouco passava um mês, vinha ela. Dá para botar mais 2 milímetros de peito, de lado? Eu falei, mas tá bom, minha filha. Não, tá muito pouco, eu quero ficar nu. Aí daqui a pouco o nariz estava fino, já estava bonitinho. Vinha santa de novo, querendo afinar, mas por quê? Porque a falta de beleza não é externa. A falta de beleza é interior. A falta de beleza é interior. Então eu quero falar para você, filha, não cai nessa não. Não cai nessa da comparação. Você tem dentro de você o filho mais novo, o filho mais velho, mas você também tem um servo dentro de você. E você sabe por que o servo ele é maravilhoso? Sabe por quê? Porque o servo, ele não pede nada em troca. Ele não fica esperando a troca. Não, ele dá porque ele tem de sobra. Você não vai ser feminina na tua casa, fazer uma mesa posta, arrumar a tua casa, porque o teu marido te elogiar. Deixa de ser pobre espiritual. Desculpa, dá uma cambada de mulher da doizinha. Aí eu limpei meu marido e nem viu. Aí é você. Ué, eu me arrumei toda. Ele me falou uma palavra. Tem que falar. Se você se arrumou para ele, ele não vai ver não, filha. Isso é energeticamente comprovado. Desculpa falar. Porque tudo aquilo que eu busco, tudo aquilo que eu procuro, repele. Deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês querem atrair? Comece a se arrumar sem pedir elogio. E vai servir a Deus. Fica linda, maravilhosa, passa um batom, cheirosa.
missa. Eu fui saber o significado da missa. Sabe o que eu fiz depois do seu curso? Eu falei, o quê? Você não deu notícia? A aluna mais displicente, briguei com ela. Ela falou, não, é porque eu fui procurar como ser uma mulher mais cheia de Deus. Eu estudei teologia, eu fui buscar entender a Bíblia, eu fui entender a missa. E André, acredite, todos os dias da missa eu tinha vergonha de ir de calça. Eu comecei de saia, eu colocava véu na Santa Missa e vivia o santo sacrifício todos os dias. Eu fiz um propósito de 2 anos. E nisso eu associei com o exercício físico, eu comecei a cuidar da minha saúde, eu fiz terapia, inclusive estou fazendo. Estou apaixonada por você. Falei, se eu fosse um homem, ela falou, você não sabe. Eu nunca entrei na minha igreja e observei a pessoa que estava cantando. Nunca. Porque meu foco era Jesus. Só que o rapaz já me via muito perto. O que mais encantava ele era o amor que eu tinha pela. Esse rapaz era evangélico. Viveu uma experiência maravilhosa com Nossa Senhora. E sabe o que ele mais encantava com Maria? A modéstia e o véu. Ele se apaixonou pela menina só porque ela usava o véu e era modesta. O comportamento fez ele se apaixonar. Porque lembrou nele a conversão e isso. Você tem noção? Eu comecei a chorar na frente do computador. E eu chorava. Deus, meu Deus. Porque ela falou comigo. Às vezes nós buscamos tanto uma beleza fora, sendo que tem muita gente procurando beleza dentro. Se você é solteira e está aqui, quer um homem vazio, continue sendo essa mulher vazia. Agora, se você quer alguém que se apaixone pelo que você tem dentro, pelos seus valores, não fica mostrando o que você tem. Mostre quem você é. Mostre a sua identidade de mulher que não está fora, está dentro. Eu vou repetir de novo. O que eu mais acho lindo é que quando o filho estava fora, a palavra de Deus disse, entrou então em si e refletiu. E hoje tudo que eu quero que você faça, mulher, é entre dentro de você. Olha para as suas atitudes, analise aonde você tem perdido a sua feminilidade, aonde você tem se perdido nas suas crenças limitantes, aonde você acha que você não pode, que você não consegue. Ai, deixa eu te dizer uma coisa, você não nasceu para coisas pequenas. 3 anos você está tirando isso na palavra de Deus. Maria representa cada um de nós, você sabe disso? Você sabe disso? Não, você não sabe, você não está entendendo. Maria representa cada uma de nós. Maria é a prefiguração da mulher. Você tem noção disso? Então, se Maria foi a mãe do Filho de Deus, e a palavra de Deus diz que nós vamos fazer muito mais do que Jesus fez, o que você acha que você carrega dentro de você? O que você acha que você carrega dentro de você? Você não carrega teu marido, teu filho, teu trabalho, teu negócio, tuas frustrações, ansiedade, depressão, toque, bipolaridade. Nada disso. O que você carrega dentro de você é o próprio Cristo. Agora eu quero perguntar, Jesus, como é que está aí? Está na casa livre? Está na casa podre? Está num lugar gostoso de ficar? Ou está num lugar cheio de ferida? Onde Jesus tem que ficar pisando em ovo? Porque se ele entrar demais e fazer morada, ele machuca. Aonde Jesus está? Eu quero perguntar para você, só para a gente encerrar. Se eu pegar e colocar as tuas palavras, estou falando só de palavra, viu? Num prato de comida agora, o que você vai comer? O que você vai servir para Jesus? Bênção ou doença? Reclamação o dia inteiro? Lamúria o dia inteiro? Vem aqui na Suécia e fica chorando, hospitando. Reza para mim. Não, filho. Entra em si. Tudo que você precisa já está ali. Tudo é tudo. Deus te deu a capacidade da cura da ansiedade. Sabe disso? Sabe disso? Adriano, como assim? É só você entender onde você está, a hora que você vive e quem está do seu lado. Você nunca mais vai ficar assim. Nosso problema da ansiedade é porque a gente vê as pessoas, mas não vê Jesus. Quando a gente entender que Jesus está do nosso lado, que Ele está assim, ó, igual o Pai, você não vai se preocupar com o teu marido, não vai se preocupar com o teu casamento que está uma merda. Vai não. Você vai servir, você vai focar o alvo. Foque o alvo. O alvo é Ele. O alvo é como Nossa Senhora do Equilíbrio nos mostra. Olha para dentro. Olha para dentro. Quer resposta? Dentro de você. Não é? Com todo respeito, eu sou psicóloga, a terapia, ela é maravilhosa, ela te ajuda, ela te dá uma orientação, mas ela não é resolver os problemas. Para de fazer psicólogo de Deus da sua vida, porque tem muita gente que está fazendo isso com a gente, que busca a gente achando que a gente vai dar a resposta. A gente não
responde, pergunta. Quem é do exército do equilíbrio escuta isso toda vez. Deus não responde perguntas. Deus responde. E o que é resposta? Movimento. Começa a fazer, começa a mudar você, e você vai ver o ambiente mudando. Para de se preocupar com as trevas. Você fica rezando com a treva. Você fica rezando com a treva e vira luz. E você nunca vira luz. Você não quiser reza sobre ele. Você continua treva do jeito que quer que é treva, deixa de ser treva, mas você continua treva. Não faz sentido, gente. Vira luz primeiro, depois você ilumina. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei isso na última quinta-feira lá em São José. Você não denuncia um prédio torto falando prédio torto o dia inteiro. Não vai mudar você ficar falando que tá torto, que tá torto, que tá torto, que tá torto. Muda uma coisa? Não, nada. O que vai mudar? Quebrar ele e fazer outro? É isso que muita gente está fazendo. Não. Você quer denunciar um prédio torto? Constrói um retinho lá. E ele vai começar a se incomodar. Eu acho que eu tô torto. E esse trem tá perfeito demais. Não era assim? Não, meu filho, é assim. Ah, é assim. Quer denunciar? Quer mostrar pro seu marido que ele tá errado? Seja você certo. Na grosseria dê gentileza. No grito, dê equilíbrio. Na discórdia, dê paz. Na briga, ame. Perdoe. E isso não tem a ver com ele. Isso não tem a ver com a sua família, sua mãe, seu pai. Tem muita gente aqui que, por conta de ter tido um casamento do pai e da mãe, uma discórdia, está fazendo o seu casamento a mesma. Por quê? Porque é a única coisa que eu conheço. Eu nasci no ambiente de briga. Aí sabe o que o seu inconsciente fala? Vou replicar, porque esse é o ambiente que eu convivo. Aí seu marido briga, você briga, né? Vem, olhou de cara, vem que você tá de cara pra mim. Fiz uma coisa pra você? Não é assim? Pra quê? Por quê? Porque a sua vida inteira você viu seu pai, sua mãe pegando no tranco, no tapa, no chute. Só deixa eu te dizer, seu pai e sua mãe não é você não. Você tem uma nova história. Ei, Jesus mandou um novilho gordo morrer para que você tenha direito a uma nova herança. Você está entendendo isso? Para de replicar o teu passado. Para com isso! Para de dizer, ai, nenhum casamento da minha família deu certo, por isso meu também não vai dar. Vai dar! Porque você é filha amada do Senhor, escolhida e predileta dele. E a palavra de Deus diz, ainda que tenha 4 gerações passadas em desgraça, desculpa falar a palavra desgraça, é sem graça, sem a graça. Se um se levantar, até a 10ª geração futura será abençoada. Então Deus está te levantando, filha. Deus está te colocando aqui para você fazer a diferença onde você está. Se ninguém do teu trabalho presta, seja você que presta. Se o teu chefe, desculpa, é um sacana, seja você um prédio reto na frente dele. Seja você justa, honesta. Pague o seu dízimo em dia. Oferte na vida dos outros. Tá entendendo? Ah, mas eu não tenho. Você tem. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tirar, entregar e devolver, Deus te dá 100 vezes mais. É questão de fé. Eu falei, não é sentimento não, é fé. Gente, se eu estou de pé, depois de tudo que eu vivi, foi porque um dia um homem me ensinou, e eu tive a graça de reencontrar ele agora domingo. Esse cara daqui de Jacareí. Um dia eu estava passando necessidade financeira, e eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu acabei de passar dificuldade, acabei de me separar, meu marido saiu fugindo porque me agrediu de novo. E aí o que aconteceu? Eu passei fome, porque eu não tinha um emprego ainda. E eu pedi para Deus, Senhor, me dá uma providência por um tempo, até eu conseguir pensar como que eu vou reerguer minha vida de novo. Eu preciso de um mês, eu falava com Deus, um mês, me dá um mês, Senhor, para eu restituir minha saúde. Eu passei necessidade, isso aconteceu? Me ligaram lá do Espírito Santo. Vem aqui fazer uma pregação sobre providência. É justamente quando você mais precisa que Deus vai aparecer falando para você. Eu preciso de você. Primeiro, deposita tua confiança em mim. Deixa que eu faço. Sabe o que aconteceu? Eu fui pregar. Cheguei lá, eu estava acabada. Era na semana que eu tinha recebido a pior agressão. Eu estava com o rosto meio roxo ainda, aqui no pescoço. Eu tinha quebrado a clavícula. Eu tinha dificuldade de respirar. E eu fui pregar.
Era invejar ou agradecer? Enquanto ela reclamava, dirigindo o tempo todo, eu estava, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Bendito seja, não quer trabalhar, mas está trabalhando para mim. Bendito seja o Senhor. Na loja, quando ela estava fazendo fulminar. Gente, eu fiquei puta. Aí cheguei lá, fiz a pregação. Olha, que Deus pertence, quem acredita, confia no Senhor. E Deus vai entrar com a sua providência na sua vida. Acabou. Voltei, eu achei que o raio da mulher ia parar. De novo, fica pra cá. Aqui, ó, você lá não para. Olha aqui, eu não aguento mais. E lá, cara, eu fiquei tão assim. Quando eu cheguei na porta da minha casa, eu virei pra ela e falei, muito obrigada pela carona, viu? Deus abençoe. E irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Pode reclamar, para de choramingar. Deixa eu te contar uma coisa. Eu só tenho uma coisa pra mim comer. Hoje, amanhã, sei lá até quando. Você me viu reclamando? É arrecadar os olhos. Rodrigo, você precisa de ajuda? Rodrigo, o que eu vou fazer? Eu falei, não. A ajuda que eu preciso é da sua fé. Volta para casa e pede perdão para Deus e tenha fé. Porque Deus é o Deus da providência. Eu não preguei isso hoje? Eu pregou, então. Tudo que eu preciso, Deus já me deu. Ele vai me dar capacidade. E Ele vai mandar de todas as necessidades. Por quê? Porque eu fui servir a Ele. O Deus que eu sirvo é um Deus de justiça. Ela começou a chorar. Eu falei, vai embora. Não entra na minha casa. E ela foi. 5 horas da manhã, um serzinho de Jacareí, daqui dessa cidade. Não tinha intimidade, não era meu amigo, era amigo do meu ex-marido. Era amigo do meu ex-marido. Olha onde Deus vai fazer. O cara me acordou 5 horas da manhã. Rapaz, Jesus, irmã. Rapaz, Jesus. Eu falei, Pai Jesus, eu fiz 5 horas da manhã, ninguém me paga. Eu desci nervosa. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa? Está acontecendo um problema? Ele falou assim, irmãzinha, pelo amor de Deus, me perdoa, está chegando na sua casa esse horário, mas eu preciso te pedir uma coisa. Eu falei, abre o portão aqui para mim. Eu falei, eita. Eu sei que ele era casado. Eu falei, mas isso é uma família. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não leva mal, não. Eu preciso falar um negócio para você, irmã. Eu falei, o que foi? Minha filha, ontem eu fui fazer compra na minha casa. No meio do supermercado, Deus falava assim, faz a compra para Adriele. Faz a compra para Adriele. E a única Adriele que eu conheço é você, minha filha. Então eu preciso, porque Deus não está me deixando paz. E se tem que estar a noite inteira falando, leva a compra para Adriele. Leva a compra para Adriele. Eu queria que 5 horas da manhã, porque eu preciso viver. Quando ele terminou, eu chorei no chão e comecei a chorar. E eu abri o portão sem pestanejar. Gente, ele começou caixas e caixas. Mentira. Quando eu fui olhando, eu tenho 2 cadelas. Eu digo para vocês, eu não estava preocupado com elas, porque não tinha mais ração. Eu estava muito preocupado com elas. Eu falei, Deus, obrigado. Mas minhas cadelas, na hora que eu falei isso, ele, esqueci do negócio, peraí. Ele pegou um saco de 8 quilos, da mesma marca de ração que eu comprava para as minhas cachorras. Eu pedi para Deus vez. Deus me deu nada, tinha comigo. Ele saiu chorando e eu chorando. Ele falou assim, nunca me agradece. É o papai do céu. E foi. Depois, eu fui contar para ele. Você tem noção, amigo, que você viu o quê? Eu não entendi, foi nada até agora. Que ele não sabia da minha separação. Ele não sabia o que estava acontecendo comigo. Ele não tinha noção. O que eu estou querendo dizer, filho? Que quando você está aqui preocupada com a continha que você tem que pagar amanhã, você está perdendo a oportunidade de colocar suas preocupações em quem pode resolver e pagar essa continha para você. Está entendendo? Descansa. Porque tudo que você precisa já está dentro de você. Nem filho mais novo, nem filho mais velho. Certo? O dia que você depositar todas as suas forças para servir, Deus cuida do resto. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé. Pode colocar aquela música que vocês estavam cantando mesmo? Vocês estavam com saudade? Vai ser essa música. Que tem muita gente aqui que está com saudade de Deus. Você até fala que acredita em Deus, que você serve o Senhor, mas não serve a Ele do jeito dele. Está na hora de começar a deixar Ele te guiar. Tira Jesus de carona, sabe? Coloca Ele no volante. Tem coisa melhor não, gente. Faz mesmo.
diz: recebe. Recebe a minha oração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Você vai fechar os seus olhos e você vai lembrar qual é o teu sagrado. Lembra daquele momento da tua casa que você se afastou. Lembra do momento da tua casa em que você foi fazer do seu jeito e você viu que no final dava briga, no final acabava em discórdia. Lembra daquele momento em que você quis resolver as coisas do seu jeito. E aonde isso te levou? Aonde isso tem promovido? Aonde isso tem te jogado? Nas suas dores, nas suas marcas, na sua falta de identidade. Lembra das vezes que você se criticou, das vezes que você falou que você era feia, das vezes que você não se gostou, das vezes que você se abandonou, das vezes que você, jogou fora as pessoas que você amava, as palavras das pessoas que você amava. Lembra das vezes que você se sentiu abandonada pela tua família, abandonada pelos seus, mas porque muitas vezes você quis resolver o problema de todo mundo. Você quis tomar a frente de tudo. Você falava: ai, só eu que tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe, meus irmãos não servem, porque você tomava a frente de tudo. Você é aquela que gosta de tomar a frente de tudo. E Jesus está falando para você: dê um passo para trás. Reconhece que isso também é orgulho. Reconhece que você precisa estar em adoração na presença dele. Reconhece que você também precisa pedir ajuda. Reconhece que você também precisa falar como o filho mais novo: ei, pai, eu errei. Pai, eu pequei. Eu fui uma mulher que achava que tinha que disputar espaço, que eu tinha que resolver tudo, e eu não consigo resolver nada. Porque quanto mais eu quero resolver, mais meu filho se perde, mais meu filho fica no celular, mais o meu marido me ignora. Porque eu tenho feito do meu jeito, eu tenho buscado a minha maneira. Jesus me ensina. Hoje é o dia, mulher, onde você pode rasgar a tua alma. Tudo que Deus mais amava em Davi não era perfeição. Apesar de Deus dizer que ele era um homem segundo o coração dele, não é porque ele era perfeito, é porque ele era de verdade. Hoje eu vim aqui só para falar uma coisa para vocês: seja de verdade com Deus. E o que é ser de verdade com Deus? Assuma que nós erramos. Vamos assumir que a gente erra. Vamos assumir que as coisas não têm que ser do nosso jeito, que as coisas não têm que ser repetidas, porque a minha família é outra, também tem que errar. Não, eu quero ser diferente, Jesus. Rasga o teu coração. Fala para Jesus que você está com raiva do seu marido. Você fica se fazendo de boazinha, dizer: não estou com raiva não, mas você fica dando choque de silêncio. Você acha que isso vai te levar para onde? Silêncio, carinha feia, coisa de criança pirracenta. Tenha coragem de falar, tenha coragem de rasgar o verbo para Jesus: Senhor, eu estou com raiva do meu filho. Meu filho está tendo trabalho pra caramba. Eu sei que dói para uma mãe falar que está com raiva de um filho, mas você é gente e Deus respeita isso. E tudo que Deus quer para entrar na tua vida agora, rasgar o teu peito, mudar a tua história, é a tua verdade. Você pode dizer, você vai falar para Jesus, você vai fechar os teus olhos, vai se preocupar com quem está aqui. Não importa, e você vai falar para Jesus a raiva, o rancor, a mágoa, a dor, o sofrimento, a vontade de esvelar que você tem de alguém. Ou esse alguém é você mesmo, às vezes. Às vezes você é dura com você, é rígida com você. Tudo tem que ser do meu jeitinho, se não for do meu jeitinho, não serve. E Deus está falando para você: para, isso é orgulho. Para, isso é orgulho. Não precisa ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Dê um passo para trás, descansa. Você está muito estressado, você não tem paciência para nada. Você começa uma coisa e daqui a pouco você não termina. É uma procrastinação maluca. Não consegue concluir nada. Por quê? Porque as suas emoções estão detonadas.
O seu sagrado é a tua vida. Você é o ostensório do Senhor. Como é que você tem cuidado desse ostensório? Tem deixado ele de lado? Tem abandonado ele? Tem colocado ele nas mãos de qualquer pessoa? Como é que você tem cuidado do seu ostensório? Aonde Jesus está dentro? O Senhor me mostrava quando eu cheguei aqui muita sujeira. Nós estacionamos, começamos a rir por conta da situação. E aí eu fui andando. E eu achava que era até os meus filhos, porque estava... Sabe quando a vista está suja? Eu falei, o que é isso? Minha vista está suja. E aí eu fui no banheiro, e Deus falava, é assim, ó. Sujeira. Tem muita sujeira. Está na hora de começar a limpar. E eu tenho algo para dizer para alguém aqui. Tem alguém que veio aqui buscando uma resposta a respeito de um relacionamento. E Jesus mandou dizer para você, manda embora. Esse relacionamento não tem te levado para Deus. Eu sei que está doendo. Põe para fora. Mas Jesus falou, eu só estou sendo boca. Está tirando a tua paz. Está acabando com a sua saúde emocional. Manda embora. Deixa embora. Eu sei que a gente quer mudar as pessoas, mas não tem jeito mais. Tem mulheres aqui com relacionamento narcisista. E você se sente culpado dentro dessa relação o tempo todo. Quando você, eu estou falando de casada, tá? Quando você casou, ele era uma pessoa. Depois que você casou, você descobriu um manipulador, mentiroso, te trai. Quero dizer para você, pode ficar em paz. Mas e a igreja? Isso é caso de nulidade matrimonial. Pode ficar em paz. Isso aí é transtorno oculto, que foi escondido de você antes. Então Deus está te dando uma nova chance. Deus está te dando um novo começo. Mas você tem que sair desse ciclo de culpa. E o que eu faço? Eu mudo, ele não muda. Eu tenho que ser mais gentil, ele não é. Eu faço tudo dele, ele não muda. Por quê? Porque não tem sentimento. Narcisista não tem sentimento, a não ser por si mesmo. Tem mulheres aqui que foram tão maltratadas pelo pai que você não consegue abrir o teu coração de verdade para o teu marido. A figura masculina para você ainda te fere. E você fala, eu não sei por quê, meu casamento é um pouco mais distante, mais frio. Teu marido bom, ele tenta se aproximar de você, você esquiva. Por quê? Porque a tua lembrança paterna te roubou a identidade de mulher e o posicionamento de esposa. E Jesus está te mandando casar com ele. Porque o teu pai não é esse pai da terra. O teu pai é quem te criou, quem te formou. O teu pai da terra é empréstimo. O teu pai da terra é por um tempo. Tem mulheres aqui que precisam perdoar os pais. Pais, homens. Homens que apontaram o dedo na sua cara e mandaram você ser igual homem. Pais que falaram para você, eu preferia que você tivesse nascido homem. E por isso você criou uma casca. Você criou em você uma postura masculina. Deus está falando com você, filho. Você precisa perdoar o teu pai, que agrediu a tua mãe. Você tem barulhos altos na tua cabeça, de perturbações por conta da tua infância. Deus está falando de mães exaustas aqui. Você tem filho especial. E você está cansada. E você sente culpa de estar cansado, porque você tem que cuidar de um filho especial. Deus está falando para você, está tudo bem. Está tudo bem você falar para mim que está cansada. Você dizer para mim, Trielle, eu não aguento, tem dia que é muita coisa, fisioterapia, é respiração, é não sei o quê. Está tudo bem você chorar. Está tudo bem você se derramar na presença de Jesus. Ele conhece o teu cansaço. Ele conhece o teu cansaço. Deus está mostrando aqui mulheres que tiveram relacionamento homoafetivo para descobrir, para entender como é que é. E Deus está falando para você, rasga o teu coração para mim, filha. Isso aí não importa mais. O que importa é que você veio. Importa que você chegou aqui e que Ele te ama do jeito que você é. Que bênção ter você aqui conosco. É uma alegria muito grande saber que esse canal tem sido de relevância na tua história e na tua vida. Eu quero dizer para você que nós estamos todos os dias
1h da tarde, ao vivo aqui, e também nos sábados e domingo, às 21h, nas reprises, nas noites só para mulheres. Então você é nosso convidado. Mas eu te peço, compartilhe essa live, se inscreva nesse canal e não deixe de dar o seu like. É muito importante para que nós possamos alcançar mais vidas para Jesus. Eu e Nossa Senhora do Equilíbrio contamos com você. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho!